Estamos de volta em mais uma roda dos esclarecedores aqui para mais um domingo comentamos as lições bíblicas. Estamos hoje comentando a lição de número 2, 12 de outubro, Dia das Crianças. Você que é criança, você que ainda não deixou a sua criança interior morrer, esse parabéns também é para você, que Deus te abençoe seus filhos, abençoe a sua família. Deus abençoe grandemente a sua história. Está saindo bem aqui. Live aí, tá saindo na televisão aí, Eder. É porque o som do computador está no HDMI. É só mudar para a interface. Isso. O que é, Bel? Isso, o fonezinho do computador. Isso. Bom demais, né? Ao vivo é assim. Ah, é maravilhoso, né? Pronto, acabou, viu? Pronto, Você já sabe aí. que teve um comentário especial bem no início da roda, aí você já fica ciente dos É acontecimentos. bom que o pessoal aprende da EBD e aprende também sobre Mídia, técnica viu? de... Eu tinha um professor que ele disse que eu vou ensinar química e espanhol, o livro era em espanhol, então você tinha que aprender tudo ao mesmo tempo, entendeu? Mas nós estamos para discutir exatamente corpo, a maravilhosa obra da criação. Eu não estou sozinho e também não faço esse programa sozinho. Nós estamos na Betel TV, um canal de bênção para você, patrocinados por Castanha Lima, nosso CEO, o querido Valdinar Lima. Né? O homem está estourado. Piauí, Ceará, Maranhão, em todo grande estabelecimento você vai encontrar Castanhas Limas. Pizzaria Brasil, melhor pizza da cidade de Piripiri e Pedro II. Também temos uma filial lá do nosso querido Esaías. E também por Águia Contabilidade, da querida Tamires, você que é igreja, você que é do terceiro setor, associação, você que tem uma empresa média, grande, de pequeno porte, você pode procurar a melhor assessoria contábil que você vai encontrar no Águia Contabilidade. Você quer ser nosso parceiro? Entre em contato com o nosso direct. Se você está assistindo aqui via YouTube, fala lá no YouTube, comenta lá embaixo que quer ser nosso parceiro, que a gente vai te dar aí uma cota para você participar, nos ajudando a tornar isso aqui possível. Nós precisamos fazer alguns investimentos de iluminação, né, de estrutura. Temos alguns parceiros já sinalizando que vão nos ajudar para tornar possível esse conteúdo de qualidade chegando na sua casa, abençoando a vida. Temos novidade também chegando aí, mais um podcast da família aqui, Betel TV, está sendo desenhado, desta vez uma versão feminina, aguarde, confira, vem coisa boa por aí. Eu não estou sozinho nesta manhã de domingo, eu estou com os nossos queridos esclarecedores, e eles vão aí falar com a nossa audiência, mandar o seu abraço, o seu alô. Bom dia, paz de Cristo, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos novamente nesse domingo, hoje 12 de outubro, né, o dia da criança, né? Exatamente. Você ainda é criança, Edilson? Como é que está a sua criança interior depois desses 50? Com certeza. Quase 50, né, Edilson? Não. Eu tenho apesar que muitas vezes eu não demonstro, mas eu tenho assim, uma mente muito ainda infantil. Olha aí. Gosto muito assim, de ouvir os jovens, assim. Apesar que a gente hoje não está muito presente, mas eu gosto, né? Mas você tem uma equipe grande na sua casa aí de jovens ali, pré-adolescentes, jovens aí, uma turma boa. Né, o nosso sonoplasta ali é o Weber, meu filho. Rapaz. Né? Sou muito feliz e sou grato a Deus pela vida dele. E hoje estaremos falando sobre o corpo, né? A parte física do ser humano. E estaremos hoje apenas fazendo uma síntese, né? Um resumo do que é o corpo, que é uma obra-prima das mãos de Deus, que o corpo vem do pó da terra, né? Exatamente, rapaz, o homem está profundo. Ele disse que não ia comentar muita coisa, mas Rapaz, já deu foi já aula. Começou aí já. E aí? Já tá valendo, eu nem sabia. Rapaz. Olha, é tu, Jardim. Tu é o 2, cara. Rapaz, a gente combinou aqui em off, eu disse, é o 2, Jardim. Aí eu, foi mal aí. Nós vamos ter que marcar um dia só de ensaio. Porque bugou, fechou na minha cabeça aqui. A emoção é demais. A paz do Senhor, meus irmãos, quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos da Congregação Betel, né? Mandar um feliz dia das crianças aí para minhas crianças, para a Laizinha aí que agora a tá Laizinha, na fase de transição, né? A Lais agora quase te dá um tapa aqui. Assim, tem que cobrar um presente, Laisa, viu? A Laizinha aproveita. A Laizinha hoje tá fazendo aí o videomake, né? Pro Bob lá em casa, né? Que eu chamo ele carinhosamente de Bob, que tem um fantástico mundo de Bob, né? Se vocês chegaram a assistir.
Não é da minha época, não. O meu é bem mais recente. Né? O rapaz tem uma cabeça um pouco avantajada. Aí eu botei o apelido dele de Bob lá em casa. Ô, Né? filho do amor. Isso aqui é um pai, que ele faz o bullying mesmo dentro de casa. Ai, Um Jesus. abraço para as nossas crianças, crianças da congregação Betel. E estamos aqui, né? Para discorrer um pouco mais aqui da lição. E que Deus nos abençoe. Coisa boa. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez, né? Nessa já fechou o contrato, difícil tarefa, árdua tarefa de compor essa mesa aqui com os nossos irmãos, mas é sempre um prazer estar aqui, poder participar desse momento e com certeza aprender com essas autoridades eclesiásticas todas que nos cercam aqui. Eu sei que vai ser muito proveitoso hoje para mim e para você também que está em casa. Que Deus nos abençoe. Olha aí, coisa boa. Essa turma aqui pesada. Andrezinho tá viajando. André, um abraço, meu querido. Você é fera. Né? Geralmente está assistindo aí. Próximo ano já pode desejar Feliz Dia dos Pais, né? Já agora, já tá valendo. Já tá valendo. Já tá valendo. Inclusive, ele já vai comprar presente para a Júlia. Isso aí. É isso aí. Já não escapa não, viu? Então, o textuário, irmãos, que nós vamos tratar, como eu disse, já colocou, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O nosso textuário está lá em Salmo 139, é um salmo de Davi. Davi agora usa toda a sua poesia. Davi era um rei, um grande guerreiro, mas era um poeta também, um músico, né? Tinha esse aspecto poético nas suas falas. Ele diz assim, eu te louvarei. Mas salmo, irmão, não é para você ler assim com preguiça, não. Tem umas coisas na Bíblia, assim, na Bíblia, não só na Bíblia, né? Mas hino da harpa, leitura bíblica. Você tem que botar ênfase nas coisas, porque senão você fica uma leitura preguiçosa. Aprenda isso é de graça, tá bom? Então não é só eu te louvarei porque de um modo... Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, verso 14. A poesia do Salmo ela precisa ser expressa na declamação. E a verdade prática, uma verdade que eu e você precisamos colocar em prática diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Então nós vamos discutir, eu não vou ler aqui o Salmo 139, é um salmo poético, leia com essa ênfase, com essa maravilhosa declamação, mas fala exatamente de como no interior, então ao longo da lição a gente vai discutir sobre isso, no interior, né, do ventre de uma mãe, Deus assistia à formação do ser humano, né? Da criança ali, daquele feto sendo formado, e o salmista descreve isso de forma poética, diz que é um modo terrível, né? Mas tão maravilhoso. Ele não consegue descrever ali como que isso acontece, mas ele afirma, tu me contemplavas, tu me assistias neste momento, enquanto dia a dia. E aí a ciência hoje já sabe, nesse processo, dia a dia a célula vai dividindo, vai formando, precisa daquele processo ali semanal, vai formando cada órgão. Um dos últimos órgãos que são formados é o desenvolvimento pulmonar, né, da criança. Então tem todas as fases, um dos primeiros órgãos a ser formados ali, você sente o coraçãozinho bater, né? Nas ultrassons, a marca é isso, ouvir o coração, e vai desencadeando para todo o corpo. Então, assim, uma coisa maravilhosa, terrível e maravilhosa, o salmista não sabe descrever, mas se fascina. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Evangelho é fascínio também, é se impressionar com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é, com a sua beleza, com a sua criação, né? Olhar e contemplar as majestosas e maravilhosas a criação, o fruto da criação das mãos de Deus. E aí, assim, o comentador aqui, a título de introdução, e eu já passo aqui para os nossos esclarecedores, que eu já comentei hoje dei aula, falei demais, comentei, falei muito. Então, mas foi uma aula muito boa, muitos irmãos presentes. Então, o comentador aqui faz um contraponto dizendo assim, olha, a gente teve, por muitos séculos, o racionalismo e o cientificismo. Eu até comentava na sala de aula que a gente teve um momento de muita dominação religiosa e, de repente, o iluminismo vem e desperta ali a curiosidade científica tentando rejeitar a religião. Ou seja, o homem tenta procurar sentido para a vida fora do ambiente religioso e aplica a ciência para isso. Só que, assim, ignora, de certo modo, o aspecto espiritual que o ser humano tem. Né? E aí, assim, você começa a dar explicações meramente teóricas, meramente científicas para toda a formação do ser humano. Como resultado disso, a gente entra hoje na pós-modernidade, que a gente tem ciência de tudo isso, que a gente é composto de átomos, moléculas, né, toda a nossa estrutura organizacional, tecidos, órgãos interagindo um com o outro, mas também já percebemos que a mente, a alma, a sede das emoções, o espírito também
tem uma relação muito próxima com o corpo. De modo que se você está com as emoções, com a mente, com o espírito abatido, né, com o coração turbado, para usar uma expressão bíblica, né, de João 14, nós nos deparamos que o corpo reflete tudo isso. Né? Você sente no corpo tudo isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que o cientificismo, que o racionalismo é insuficiente para explicar a complexidade que é o ser humano, inclusive na formação do corpo. Porque, embora ele consiga perceber como que o corpo é formado, que órgãos, que sequência é feita, não tem poder para gerar um corpo. Nenhum ser humano, nenhum laboratório consegue criar ali um bebê de proveta gerando todas as estruturas. É possível fazer uma fecundação extracorpórea. Hoje a ciência já domina isso, ou seja, numa clínica você consegue fertilizar um óvulo, mas você precisa de um corpo humano para que ele se desenvolva. Vitro, né? Então você In consegue vitro, fazer né? in vitro, né? É Mas precisa do corpo humano, precisa ali da poderosa mão de Deus ali, observando, tecendo, tecido por tecido ali nesse desenvolvimento. E aí a nossa lição está baseada em 3 pontos: a maravilhosa obra da mão de Deus, o corpo e a glória de Deus, e por fim, a gente vai falar e entender também que o ser humano é o corpo e a coletividade. Então nós somos um corpo, mas nós também precisamos desta coletividade. Você que está aí nas redes sociais, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Comenta aqui, manda um abraço, a gente vai ter prazer de citar seu nome aqui nesse podcast que está ao vivo. E aí a gente vai para os comentários, a maravilhosa obra das mãos de Deus, aí do jeito que a gente ensaiou, tá, pessoal? Por favor. Aqui não tem como errar, não. É tu, Edilson. Não tem como errar. A maravilhosa obra de Deus, né? Essa maravilhosa obra de Deus que nós estamos falando do corpo, com toda essa complexidade, com átomos e moléculas. Moléculas e átomos. É muito complexo o corpo e que veio, a Bíblia diz que veio, Deus tirou ali do pó da terra e confecciona, então, esta obra-prima da criação, o corpo humano, e depois ele sopra nas narinas o seu espírito, o fôlego de vida, né? Sim. E este corpo é muito complexo. Aqui o comentador até diz que a estimativa é de que cerca de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas, né, que funcionam e desafiam a mais moderna ciência. Então, esses trilhões de células, tecidos, órgãos complexos, isso faz com que as mentes científicas fiquem impressionadas e abismadas, né? E que, se não houver o elemento fé, ele não irá compreender, porque o homem pesquisa, os cientistas a todo momento estão fazendo essas pesquisas, mas não chegam a uma conclusão, né? Então, a fé, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, sem fé nós não agradamos a Deus. A gente acredita que todo esse funcionamento do corpo humano, existe um arquiteto perfeito, existe o Criador que fez toda essa confecção para que ele funcionasse perfeitamente bem. Glória a Deus. Isso é muito interessante. Glória a Deus, né? É isso aí. O subtópico 2, ele vai dizer assim, Deus, o autor da vida, né? E aqui eu quero chamar a atenção, eu dando uma lida nessa lição, e o Edilson frisou bem a respeito da complexidade, né? Do quão é a complexidade de um corpo. E em cima disso, o mais complexo ainda é entender o sentido da vida, né? Sim. E aí eu lendo essa questão do Salmo 139, e bem no versículo 1 diz aqui da leitura em clássica, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o verso 2 diz assim: Tu conheces o meu sentar, o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. E aí eu, dando uma lida, e até coloquei aqui que o seguinte, a seguinte explanação, que a ciência, ela busca características palpáveis, né? Ela vai em cima da pesquisa, da razão humana, né?
E, em contrapartida, ela vai em cima do racional, né? Do racional e científico. Só que a partir do momento que você lê um salmo desse aqui, que é a leitura bíblica em classe, você vai ver que existe uma espécie de diálogo e relacionamento, né? Que é o salmista, que no caso foi o rei Davi, né? Que escreveu esse salmo aqui. Então, eu até coloquei o seguinte, que para você compreender, só pode ter certeza da criação, de fato, quem tem um relacionamento com o Criador. Porque é o seguinte, como que você vai entender o algo espiritual, né? Como que você vai entender o algo espiritual? Cortou aqui meu retornozinho aqui, deixa eu voltar aqui. Como que você vai entender o algo espiritual, né? Se você não conhece quem criou, né? Quem nos criou, propriamente dito. Então, esse relacionamento com Deus, aqui aonde o rei Davi falava, ele diz assim, rapaz, olha, Senhor, tu me conheces, tu me sondas, né? E aí, ele mais para frente vai colocar assim, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, só pode falar de uma situação como essa uma pessoa que tem intimidade. Então, se você, né, e acredito, é onde existe o grande contraste e a grande diferença. Como que a ciência, ela pode tentar falar inúmeras vezes, ela pode tentar mensurar, acho que essa seria talvez a palavra certa, mensurar a criação com trilhões de células, vários tecidos, órgãos, uma mitocôndria, agora eu vou mais para a parte de biologia, uma mitocôndria, ela sofre uma espécie de questão celular, e aí ela se transforma, uma célula se multiplica para outra, né? Tecido multiplica tecido, regenera. Só que o algo espiritual, que é aonde vem essa questão de, nós vemos do pó, e semana passada a gente falou sobre isso, né, que existem características do ser humano que diz que, de fato, a composição molecular vem dessa questão do pó da terra, né, das propriedades da terra, e pegar o algo espiritual. Então, eu coloco sobre essa questão de Deus, o autor da vida aqui, mais ou menos sobre isso. O comentarista, ele coloca que a mulher foi tirada da costela de Adão, né? Deus coloca ele para adormecer e logo ele faz uma espécie de cirurgia ali, né? Uma cirurgia sem anestesia, né? Algumas pessoas gostam de colocar botou isso. para dormir o homem. Colocou o homem para dormir. Uma espécie de anatomia, né? Igual Maravilhoso, porém, então, distinto na anatomia que ele fala da mulher. Então, essa complexidade foi aonde o salmista, a gente pode ver que existe uma intimidade, né? De você compreender. Diz, olha, eu acredito que quem criou, quem formou todas as coisas foi o Senhor. Então, eu fico maravilhado em relação ao salmista, porque você ver essa intimidade e conhecer que, de fato, existe um Deus que rege todo o universo, né? Então, a minha participação sobre o subtópico 2, eu finalizo aqui. Beleza. Bom, o tópico 3, ele vai falar sobre a individualizada formação integral. E aí essas duas palavras-chave do tópico 3, individualizada, porque nós tratamos aqui, ou especificamente o comentarista da lição trata Deus como autor da vida, como o Jardris trouxe aqui, não só como autor da vida de maneira genérica, mas de maneira pessoal e individual para cada pessoa. Então, Deus nos formou, nos criou e nos conhece, portanto, individualmente, e é o que esse subtópico vem ressaltar nesse ponto aqui, e não só individualmente, mas de maneira integral. E aí o subtópico 3 vem puxar aqui talvez alguns assuntos que vão ser discorridos ao decorrer das próximas lições, que é a questão do espírito, alma e corpo, tratados de maneira integral, né? Então, às vezes a gente fica naquela teologia de querer dividir, de querer dizer, não, mas é porque o espírito é bom e a alma depende do que você quiser, e o corpo querer separar essas coisas, mas Deus nos formou de maneira integral, com todos esses aspectos integrados e em harmonia. Então, ele, além de nos tratar de maneira integral, ele nos trata de maneira individualizada. E aí o subtópico vem chamar a atenção para a importância de nós darmos valor à vida desde a sua
concepção. Porque Deus, ele deixa claro na sua palavra que a vida, ela não se dá a partir da consciência do próprio ser, Sim. mas da consciência de Deus acerca daquele ser. Exato. E tem diversos trechos da palavra de Deus que nos ressaltam para esse aspecto, né? Hoje, durante a lição, o Adonias, o pastor Adonias, fez a reflexão acerca do episódio de encontro entre Maria, mãe de Jesus, gestante, e Isabel, e aquele episódio ali que o ventre se agita e tudo mais, mas a Bíblia está repleta de situações que Deus deixa bem claro, né? Me vem à memória agora, a semana passada eu estive com os jovens, os jovens estão estudando nesse trimestre sobre Jeremias, e aí a palavra de Deus para Jeremias, né, antes da palavra dele, da mensagem profética para o povo de Judá, que foi a lição de hoje e tudo mais, foi uma mensagem ali para ele dizendo, olha, eu lhe conhecia. Eu te formei. Né, foi eu que te formei. Então, assim, Deus nos conhece de maneira individual e integral, né, antes do nosso processo de formação corporal e tudo mais, mas durante esse processo também, né, e ele não só nos conhece, como ele é o autor disso. Então, todas essas coisas estão integradas, né, por isso a revista traz esse termo formação integral e individual. Né, porque o que nos diferencia, né, o que me diferencia do Adilson, diferencia do Jardes, é a nossa individualidade. Então, Deus nos conhece dentro dessa individualidade, até mais do que nós mesmos. Né? Então, a palavra de Deus deixa muito claro isso, e aí isso vem trazer um aspecto importante, a gente não pode deixar de falar disso, do valor de uma vida. Né? E aí cita-se aqui as questões de aborto, por exemplo, a gente tem todo o cuidado de tratar desses temas, Sim. mas o valor da vida, ele não é dado pela quantidade de células que aquele ser já tem. Ele não é dado pela capacidade daquele ser de se reconhecer enquanto um ser vivo ou não. Né? O valor da vida, ele é dado na sua essência, e a sua essência é Deus. Porque Deus nos forma do pó da terra, né? Mas ele sopra no homem, né? E aí o sopro de Deus ali representando Deus compartilhando do seu próprio espírito, né? Com o ser humano. Então o nosso valor, ele vem da nossa essência. Ele não é simplesmente material, mas de maneira integral ele é corpo, alma e espírito. Né? Então o nosso valor, ele é intrínseco. Então a vida tem valor intrínseco, e aí a gente tem que colocar isso na balança para poder combater qualquer tipo de viés que venha a justificar, por exemplo, o cerceamento dessa vida, né, por conta de uma circunstância ou outra. Então devemos nos atentar para isso, porque a vida, ela tem valor antes que o ser se perceba, porque Deus o conhece antes que ele se perceba. Exato. Rapaz, é até difícil você mensurar, não é mensurar a palavra, me ajuda aí, materializar, né? A gente tenta, o Yalo falando, a gente tenta materializar. Sim. Como é que se conhece alguém antes de ser formado, né? Rapaz, é uma coisa extraordinária. É porque, fatalmente, Deus conhece o projeto. Então, um projeto, quando a gente pensa sobre projetar algo, pense aí numa caneta, deixa eu tentar exemplificar, alguém visualiza como é que ela será. Não, ela terá uma orelha, ela terá essa utilidade e tal, mesmo sem ela existir, mesmo antes dela ser formada. Então, quando Deus olha para o ser humano, ele conhece o potencial, aquilo que ele pode ser, né? E a finalidade para a qual Deus o criou, que é para a glória do seu nome. Uhum. Então, quando ele cria isso, quando ele percebe isso, tem um valor anterior, porque está no projeto. Né? Aí a gente até citou na sala de aula o tapeceiro, né, do Estênio Márcios, que é uma música que ele conta, né, que um tapeceiro conhece o fim desde o começo. Ou seja, ele não está fazendo. Deus não criou o homem como um projeto assim, não, vamos ver o que dá. Né? Vai que dá alguma coisa. Não, ele sabe para que ele criou, para qual a finalidade. Então, não existe um ser humano sem propósito. Né? Não existe um ser humano como obra do acaso. Né? Mesmo quando o ser humano se percebe nesse aspecto, porque tem muita gente com crise de identidade por não se entender, mas Deus sabe para o que ele criou cada indivíduo. Né? E glorificar a Deus, sempre toda vez que é falado assim, rapaz, a gente é criado para glorificar a Deus. Às vezes a gente faz uma espécie de confusão, né? Eu não sei se vocês
Já perceberam isso? Diz, rapaz, mas eu fui criado por quê? É para glorificar a Deus, mas glorificar como, né? E eu sempre entendo e tento compreender que é o seguinte, Deus, ele nos quer por completo, não é para a gente deixar de viver a vida secular, porque isso não é imposto. A vida secular, infelizmente, nós temos, né? Mas quando fala, eu entendo, pelo menos eu compreendo que quando fala para glorificar a Deus, é no modo de viver em qualquer área e situação. Você está aqui no seu trabalho, você está executando uma tarefa secular, né? Que a gente tem esse palavreado secular, e você está glorificando a Deus através ali da sua vida. Isso, olha, aqui você fala ali, só, olha como Deus age na vida do Jardim ou do Adonias. Aqui, rapaz, ele é diferente. Existe algo diferente aqui nele aqui que diferencia dos outros, né? Então você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de viver, mas em tudo da maneira de você fazer, seja trabalho, seja na sua casa, você glorifica a Deus e as pessoas veem através daquilo dali, né? E eu acredito muito quando se fala sobre isso. Né? Eu acho interessante, por exemplo, ficar isso aí, Jandes. Certa vez, um sapateiro aceitou a Jesus, na época de Lutero. Ele ficou apaixonado pelo evangelho. Disse, Lutero, eu quero largar tudo, quero ser pregador do evangelho. Como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso servir a Deus? Ele disse, o que você faz? Eu sou um sapateiro. Pois faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Então, assim, a gente tem esse modo secular e cristão, né? A gente gosta de fazer essas divisões. Sacro e secular, né? A gente quer fazer essas divisões. Não, no meio da semana eu estou no meu trabalho secular, né? No final de semana eu estou ali módulo santo ativado, e aí começa aquele... Mas não, nós somos um ser integral, inclusive, nos nossos relacionamentos. Então, como é que eu glorifico a Deus? Eu andando com a Bíblia debaixo do braço e pregando, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não, seja honesto nos seus negócios. Honre a Deus nas suas decisões diárias. Eu olho para um modelo, que é uma presença fiel. Na série Gênesis eu chego nessa mensagem, chamada presença fiel. É uma presença de fidelidade. Eu olho para José, né? José do Egito. Né? Ele é uma presença fiel. O cara estava escravizado, chega na casa de Potifar, ele poderia estar revoltado com Deus. Eu vou roubar aqui, eu vou tentar. Não, ele faz o que ele precisa. O que eu fui? Estou nessa posição de escravo aqui, pois eu vou servir da melhor forma possível. Do modo que o povo se admira dele. Ele vai para a prisão, o carcereiro entrega a chave na mão dele. Então, esse aqui é honesto. Esse aqui pode entregar ouro em pó na mão dele. Vai para o palácio, ele tem a mesma conduta. Então, veja, ser criado ou ser forjado para a glória de Deus não importa o ambiente onde eu estou inserido. Eu estou fazendo aquilo que essencialmente eu sou. Eu conheço o Evangelho e o Evangelho me afeta. As minhas crises religiosas giram em torno disso. O quanto que nós professamos uma fé e não vivemos de acordo com ela. O quanto que o Evangelho nos afeta-nos no dia a dia, afeta no troco que é recebido a mais, se bem que hoje não tem mais troco, né? Ficou, até para a honestidade dos crentes ficou melhor. Né? Você paga no Pix ali, não corre o risco. Mas no troco, naquilo que foi errado, que você se percebeu errado, não faz. Não trapaceia, não enrola, faz aquilo que precisa ser feito, que você está sendo pago para ser feito. Sofra a dor do que é, porque assim, a gente está cercado de gente esperto, né? Inclusive se populariza isso. Então, assim, viver para a glória de Deus é fazer o que tem que ser feito do modo correto. E assim eu estou adorando a Deus. Não é, gente, é feijão com arroz, não é nada sobre extraordinário. Né? Claro que se você puder no seu ambiente de trabalho, for possível, ter uma célula, um ambiente ali, um pequeno grupo, né? Desde que não seja... coagindo, né, as pessoas a participarem, né, a gente tem que ter cuidado com isso, né, mas assim, de livre e espontânea vontade, que se testemunha, se presenteia com a Bíblia, é o algo a mais. Mas se você for sincero e honesto nas suas coisas, você já está glorificando a Deus. E o nosso corpo é para a glória de Deus, conforme o tópico 2, que fomos tecido, né? Por isso que o próprio nome dos nossos tecidos do nosso corpo é isso. E a gente tem aqui o divino tecelão, né? Que linguagem poética é essa aqui, Adilson? Você está assim tão caladinho, Sim, assim, doido para citar poesia aí que eu estou vendo. Na verdade, eu estava aqui imaginando, lá em Gênesis, capítulo 1, fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, do Criador, né? Sim. E vocês falando aí dos pré-projetos, dos projetos que os inventores, né, que quando vão inventar algo, né? Por exemplo, quem inventou a eletricidade, né? Como é o nome dele? Inventou a luz, né? Energia elétrica. É o Tesla, no caso, né? A eletricidade foi o Tesla, no caso. Agora o outro. Não, a luz elétrica, como é o nome dele? Eu esqueci aqui. Eu sei que os grandes lâmpada, inventores, né? a lâmpada. Thomas Edison. Então vamos aqui dar o exemplo de Thomas Edison. Quando ele foi inventar a lâmpada, na mente dele ali, a luz da sabedoria, essa luz vem do nosso Senhor, do Deus da sabedoria, da infinita sabedoria que
destinou um pouco dessa sabedoria ao ser humano, entendeu? Então, é por isso que o salmista Davi, ele não conseguiu explicar e nem expor, né, o tamanho dessa terrível e tão maravilhosa formação do ser humano, que ele, na linguagem poética, ele fala do divino tecelão, nessa linguagem poética, né, o divino tecelão, né, porque realmente ali o Espírito de Deus, colocando ali na mente e na boca de Davi, ele usou essas expressões, né, ele não sabia, ele estava maravilhado, o quão terrível, né, e maravilhoso ele foi formado, né, porque ele estava aqui tentando explicar e expor um pouco para que pudéssemos, pelo menos, entender, né, o quão sábio, o quão poder que Deus tem na criação do ser humano. E embora a Bíblia, né, como diz, embora a Bíblia não dependa da confirmação da ciência, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião, né? Então, essas células, essas moléculas, átomos que estão no embrião, né, a ciência já comprova que dali vêm todos os órgãos do ser humano, né? Sim, sim. Isso é maravilhoso. Aí, para complementar, né, no caso, esse entendimento, né, o subtópico 2, entendimento e louvor, isso que o Edson colocou aqui, que a compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda a especulação e dúvida, né? Sim. Porque assim, imagina bem que quando você pega esse salmo, né, o Salmo 139, e isso é uma declaração de que, de fato, você sabe que existe um ser transcendental que cria, né, que criou e tem todo como é que eu posso explanar aqui? Tem toda, não só a criação, mas tudo que transcende o tempo, né? O espaço e tempo está ao seu controle, né? Pelo poder que existe na mão de Deus. Talvez é um pouco complicado você compreender isso aí, mas, de fato, eu já coloquei aqui que quando você entende e subentende que é Deus, que é um ser que criou todas as coisas, né? E de fato isso é um relacionamento, não é uma coisa que em 6 meses você vai compreender, mas é uma caminhada, né? É uma escadinha ali de degrau. E aí você vai entender que a partir do momento desse relacionamento, Deus ele vai moldando e você vai compreendendo que existe um ser transcendental, um Deus que criou todas as coisas, né? E aí ele coloca aqui que no mesmo versículo o salmista usa a expressão minha alma sabe muito bem, né? Demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento e percepção espiritual correta, a percepção espiritual correta, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece com a obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo, né? Que é quando ele tenta ter uma visão além do alcance, né? Eu lembro que uma certa vez, há muitos anos atrás, né? Porque todo mundo passa por seus dilemas, né? E aí você tenta mensurar qual a compreensão da sua vida, mas às vezes o nosso coração ele fica muito inquieto em relação a isso, né? Porque eu acredito, né, e o pastor Doninho já colocou aqui, sobre a simplicidade. Essa simplicidade de caminhar com Deus é que vai nos tornando, ao longo dos anos, entendido sobre as coisas do alto, né? Então, eu acredito que a partir do momento que você conhece ao Senhor, né, e isso é uma caminhada de longos anos, você vai subentendendo que toda a obra, toda a criação, ela parte desse ser transcendental, esse ser que tem todo o poder em suas mãos, e você vai compreendendo e vai glorificando ao Senhor e vai vivendo mais tranquilamente, porque a gente vive não vou dizer uma bolha, né? A gente vive mais numa espécie de corrida. É uma corrida isso, aquilo, eu quero isso aqui para agora, porque isso, porque daquilo, né? Tudo então, acelerado. essa aceleração nos dá uma ansiedade tão grande, né? Uma ansiedade tão grande que deixa passar despercebido as pequenas coisas que Deus pode fazer na vida do homem, né? E é interessante a gente pensar isso, porque o que acontece? A caminhada cristã, cadê? Nessa câmera? Isso aqui você pode Joga anotar, aí. é frase para camisa. A caminhada cristã,
ela é feita de mais de momentos ordinários do que extraordinários. É muito possível você caminhar 30, 40, 50 anos na jornada da fé e nunca experimentar um milagre. Exato. Um milagre extraordinário, uma cura fora do comum, uma mão que cresceu, alguém que passou a andar, alguém que enxergou. Pode, porque existem eventos extraordinários, mas a nossa vida passa pelo ordinário, o dia a dia, o sustento do dia a dia, Deus provendo, a gente sentindo Deus naquilo que é comum, naquilo que é ordinário, né? E aí a gente precisa ter essa percepção, porque talvez uma má teologia se espalhou no meio cristão, que a gente precisa viver de milagres. Todo dia eu vejo milagres, e aí eu já vi, eu sou um milagre, e não sei o quê. E a maioria das pessoas não vai passar por isso, não vai ter essa fé que passou a barreira do metafísico. Né? Alguém vai passar, por exemplo, conviver com a doença a vida inteira e Deus não vai curar. E aí, Deus é menos Deus por isso? Não, mas esse mesmo Deus que não curou, sustentou. Deu graça e a gente viveu. Então, isso é suficiente para a gente louvar. Se você for esperar para louvar a Deus no seu corpo, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, só depois de enxergar um milagre fora do comum, você não vai dar glória a Deus nunca. Às vezes eu fico até pensando, talvez os irmãos esperem uma mega frase no culto para dar glória a Deus. Ou um evento extraordinário. Não. É onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estou presente no dia a dia. Deus, de forma muito comum, em eventos ordinários, Jesus estava presente. Que eventos ordinários são esses? Casamento, a filha enferma, uma mulher convivendo com a doença há não sei quantos séculos, um cego, um coxo ali na beira de um tanque, esperando 38 anos. Deus vai e muda a situação, né? Eventos ordinários, mas a presença de Jesus estava em coisas comuns, em eventos comuns. Quantas vezes Deus não foi na casa de Marta e Maria e não precisou ressuscitar um morto? Desfrutou da comunhão, da amizade comum com Jesus. Então, a gente passa por isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado inclusive com os extremismos no corpo. Eu já dou o gancho aí, show de bola para o Yalen entrar. Calculado. Calculado aqui. Verdade. O perigo dos extremos, né? O subtópico 3 aí do tópico 2 da nossa lição. Ele vem falar sobre algumas filosofias aí desde a antiguidade, como maniqueísmo, platonismo, gnosticismo, que de maneira resumida, né, bem resumida na verdade, tratam a matéria de maneira geral, tudo que é tangível como mal, e fazem um antagonismo entre a matéria e as ideias, né, os conceitos, que são tratados como coisas boas. Mas para não ficar muito na filosofia, apesar de que eu gosto muito de filosofia, especialmente essa parte do platonismo aqui, eu estou me segurando para não falar. Ainda bem que aqui você no ficou pesado. com essa Mas- parte. Você gosta. Mas eu gostaria de me ater a outros termos, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Sim. É um perigo até mesmo nas igrejas. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que pensa assim, meu irmão, esse corpo aqui, ele vai se acabar mesmo, vai ficar, eu vou pro céu. Deixa E de aí, qualquer jeito. Né? Não, eu pensei isso até um cara, tempo deles, que uma boa desculpa para não ir para academia. Que eu digo, não é possível mas que aqui, Deus né? vai transformar um corpo, vai gastar tanto material para fazer um bucho aqui num corpo glorificado, né? Não. Ele deve botar mais enxuto. Né? Aí fica, às vezes, é um pouco displicente com a matéria, ou às vezes acha que a disciplina. Aí a pessoa coloca as suas disciplinas espirituais, que são muito importantes, a oração, leitura da palavra e tudo mais, mas trata o corpo como algo menos precioso para Deus. Tem até aquela frase célebre, talvez em outros lugares, eu não sei, assim, talvez na nossa igreja, acho que não, mas tem gente que diz assim, que Deus quer o coração, né? Então, cuida do coração aqui, deixa o resto, o corpo, o coração, a mente, né? É. E tudo mais, e isso é um grande perigo. Estou trazendo essas filosofias para a nossa realidade, porque Deus se preocupa, assim, aí a gente acabou de falar sobre formação integral, então ele se preocupa com alma, espírito e com o nosso corpo, ele também, material, estou falando material mesmo, ele também é feito para glorificar a Deus. Sim. Né? Ele faz parte dessa construção desse projeto de Deus para sermos usados como instrumentos para a glória de Deus. Então temos que nos preocupar sim com o nosso corpo, né? Eu já escutei até algumas pessoas falando erroneamente, né? A gente que é professor que lidar com muitos jovens, né? Os É um jovens, terapeuta, alunos, né?
E aí, às vezes, até tava brincando disso, ó, o adolescente ele é tolo por definição, né? Pô, é um axioma. Eu também tenho essa Às vezes definição. nem, o adulto também, né? Mas, Não, mas, tem muito mas Que é a cara- formação cerebral, né? alguém já falou pra mim, assim, o corpo a gente, aliás, falando assim, no céu é só espírito, né? O espírito volta para Deus e o corpo. Eu disse, não, o corpo é importante. Eu não sei nem se eu não vou falar uma heresia aqui, mas a minha concepção, e isso não está na lição, tá? Mas o corpo glorificado, né? A história do corpo é um corpo só de espírito, é tangível, não é intangível, porque eu acho que isso tem a ver com a lição, né? E aí, assim, a gente não tem muitas pistas para isso na Bíblia. Eu, quando penso sobre esses assuntos, e alguém me perguntou sobre isso uma ocasião, eu disse, olha, eu gosto de pegar os textos que falam de Jesus Cristo pós-ressurreição. Ressurreição. Então, ele tinha um corpo tangível, sim, né? Tanto que tem, acho que eu deixei marcado aqui, ó. Só que não estava preso à matéria, né? Não tava, ele era diferente em alguns Exatamente. aspectos, Mas era carne e osso. mas era um corpo tangível. Então Deus se preocupa com isso. Está em João 20, Evangelho, tá? Evangelho de João 20, 26, 27, diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Ou seja, Pai seja com vocês, aqui na minha tradução. As portas estavam trancadas, esse corpo tinha alguma diferença em termos materiais do nosso corpo aqui, que a gente não consegue entrar se a porta estiver trancada. Teletransportar. Porém, isso aqui pode... Eu acho que talvez se você ler esse versículo, você vai dizer, o corpo... aí já não é carne e osso, né? Projeção é o espírito, astral, né? Era não sei o quê. Mas não, porque o versículo subsequente... Mostra E ele aí eu interagindo. acho que João disse, eu vou botar logo esse versículo bem aqui, que é para poder o pessoal Não dá começar tanta heresia por aí. pensando Né? essas coisas. Diz o seguinte, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Ou seja, era um corpo tangível, né? Um corpo material ali. Você consegue tocar, você consegue sentir. Então, o projeto de Deus não é só assim, o corpo esquece essa parte do projeto aí que ela não serve para nada, não. O projeto de Deus o corpo é importante. Inclusive, na ressurreição, a terra vai dar conta dos corpos, né? Porque nesse corpo, ele vai ser transformado. Penso eu aqui, aí já não tem uma teologia que ampare, mas eu penso que ele não sofrerá a deteriorização natural do envelhecimento, né? Ele vai ter uma conservação diferente, né? Não vai estar sujeito aos danos materiais, né? Que a gente está envelhecendo, a gente está morrendo. Na realidade, o fato é todos nós aqui estamos cada dia um pouquinho menos vivos, a tendência é chegar até um colapso, né? Nosso sistema não foi feito para durar de eterno. E o sistema, talvez, funcional do corpo que nos será entregue será diferente nesse aspecto, né? Mas eu penso que o corpo é importante e é no corpo, a gente vai voltar ao corpo para se encontrar com o nosso Deus. Né? Até porque também, Denis, Sim. até porque é o seguinte, colocando o que o Yali falou, imagine bem na situação bem aqui, como que você vai, além de ter a sua vida secular, né? Trabalho, de crescimento, como é que você vai glorificar a Deus se de fato você não cuidar do corpo físico, né? Porque você vai ficar uma pessoa acamada, né? Creio eu que logo limitado para fazer a obra de Deus. Né? Logo o corpo não vai aguentar, você vai começar a aparecer um monte de problema de saúde, você vai ficar uma pessoa acamada, entendeu? Não creio que se a pessoa for desleixadamente em relação a essa questão do corpo. E o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Alguém gosta de usar até o conceito de Paulo, que Paulo diz assim, o exercício físico para pouco aproveita, né? Mas ele está fazendo uma comparação, ele diz, olha, quando você compara coisas espirituais a coisas materiais, né? Ele diz assim, quando você compara um e outro, é esse que tem mais valor. Mas não significa que esse outro não tenha valor nenhum. Então, o nosso problema é os extremos. Né? Sim, sim. Entra no top, que a gente tá vai colocando. completar aqui agora o culto ao belo, né? Exatamente. O outro lado da moeda. Exato, aí já vai para um outro extremo. Tem esse risco. Mas, assim, antes de ir para o culto ao belo, eu acho que a gente, enquanto igreja, tem que fazer essa reflexão de que Deus ele se importa com o corpo. Porque imagina que eu faça um projeto, né? E de repente, Adonis, vamos reformar um podcast aqui. Eu tive uma ideia aqui, ficou muito bonita e tal. E aí a gente pensa aqui em som, iluminação e estética.
Só que aí eu entrego para o Adonias o plano perfeito ali do som, iluminação e estética. Aí o Adonias diz, não, som e iluminação eu acho que é bacana, mas a estética não. Aí ele abandona isso aí, ou seja, ele não está sendo fiel àquele plano que eu O projeto. projetei. Da mesma forma, quando Deus nos projeta de maneira integral, com corpo, alma e espírito, nós não podemos rejeitar essa parte porque é mal por conta de uma influência de uma filosofia, etc. e tal. Não, nós devemos glorificar a Deus com o corpo, alma e espírito. Aí o risco é quando você começa a querer glorificar o corpo. Aí você já Aí desequilibra. Ignora o espírito, né? O propósito aí foi o que a Deus falou, já não é glorificar a Deus, é você... o valor do nosso corpo, ele é um valor para a glória de Deus e não um valor para a glória do corpo ou do corpo em si. E aí vem o problema do outro lado, né? Os antigos eram os gregos, tinha a cultura ao corpo, ao belo, tinha aquelas estátuas, aqueles o culto ao grega, físico, né? E tudo mais. Grego, né? Grego. São os gregos, né? Mas hoje em dia tem muito também, né? As redes sociais trazem muito essa história da cultura de você se mostrar ali. Exposição mesmo, um culto ao corpo, expor, né? E aí, de maneira a buscar uma aprovação do seu próprio corpo e tudo mais. Em alguns casos, até colocando em risco a própria saúde, porque se injeta muita casos. Coisa, corta-se muita coisa, né? Faz muitas... E hábitos não saudáveis, né? Tem muitas mulheres, homens também passam por isso, mas que tem aqueles problemas de estimularem o vômito para poder... Sim, usar, que né? aí já entra no caso de bulimia, Sim, né? E gera problemas psicológicos também, Exato. Enfim, isso é terrível, né? E isso tudo é derivado dessa cultura, né, ao corpo, de você cultuar um padrão estético que não é nem ao corpo, é uma cultura estética. Porque Exato. quando você começa a injetar ou ter certos hábitos, muitas vezes prejudiciais ao seu corpo, mas que vão, de alguma forma, valorizar uma estética. Então, é um culto a uma estética, a um padrão de beleza ali da sociedade. Isso vai acarretar diversos problemas, não só físicos para o seu corpo, como problemas psicológicos. E, obviamente, você acaba se distanciando de Deus porque é uma idolatria, né? A idolatria do corpo, a idolatria da estética. E aí você tem o pior de tudo, que são os problemas de ordem espiritual. Você está cometendo o pecado da idolatria ali, idolatria ao corpo e tudo mais. Você esquece também, né? Tem uma cantora, inclusive, aí, famosa, que ela fez vários procedimentos estéticos, né? Ela já, inclusive, eu acho que ela já tem uns 70 anos de idade. E agora ela fez um que parece que foi realmente esse, chegou ao extremo. Ao extremo da beleza, do padrão, né? Porque a mídia exaltou muito, agora está perfeita, né? Entendeu? Mas ela veio de vários procedimentos, não ficou bom, e agora... Assim, eu achei até que melhorou mesmo. Né? Ou seja, acertou, a né? busca por anos, né? ao culto da beleza, então, ela veio fazendo, e isso precisa muito de dinheiro, né? Não é qualquer um que também, mas o Brasil é campeão em cirurgia. Se eu não estou equivocado, primeiro ou segundo em cirurgias plásticas, né? E, assim, é um desejo, assim, inclusive, por exemplo, ficou muito na moda a ideia da harmonização facial. Rapaz, tem umas pessoas assim que você olha, e aí assim, eu fico pensando na genética, né? O cara faz tanta harmonização facial, aí vai casar para procriar, e diz, vixe, mas vai estar muito diferente, né? Porque não passa para a genética, né? É um negócio que você fez em si, né? Então, assim, você precisa ter consciência. E eu penso que a gente vai ter muitos problemas futuros nesse desalinhamento de quem eu sou. A pessoa se olhar no espelho e não se perceber como um indivíduo, né? Ter crises, assim, porque mudou radicalmente, né? Isso até tem um nome, né? Tem aplicado ao contrário, né? Que as disforias aí, né? Que aí entra de gênero, de tudo mais, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Mas a gente tem essa cultura aí, né? E aí a gente é recomendado ter equilíbrio em tudo, né? Eu não sei se o Yalen tinha concluído, era isso mesmo, né? E aí a gente tem aqui um tópico que é princípios ou regras. É comum todo mundo querer uma resposta do pastor. Pastor, pode isso? Pode calça, pode saia, o cabelo, até que tamanho, né? Brinco, pode pequeno, grande, como é que funciona? Pastor, colar, pode pulseira? Pastor, pode pintar o cabelo? E cortar, como é que funciona? Então, assim, como se a gente tivesse que fazer um manual de boas práticas de conduta de vestimenta. Olha,
Irmão, a gente vai botar uma equipe, né, de avaliação na porta da igreja. Eita, o cabelo, 2 centímetros. Passou, volta. Quando crescer, que você volta. Ou corta mais, ou veste assim, assado. E, na realidade, a Bíblia não é um manual de simplesmente pode ou não pode. Ele é um manual de princípios. O que a Bíblia vai recomendar? Que a gente analise o nosso próprio coração. Por que eu estou me vestindo desse jeito? Né? Claro que nesse aspecto acaba pesando muito sobre as mulheres. Né? Porque, de fato, há uma cultura, e é fruto da nossa cultura ocidental especificamente, a cultuar, a desejar o corpo feminino. Então, por muitas vezes, aí você vai nas redes sociais, se você pega, por exemplo, eu comecei a seguir alguns atletas, aí eu tive que desseguir, porque você acaba sendo empurrado pelo Instagram no algoritmo para pessoas assim que se expressando corporalmente em todo momento. Né? Então, assim, um culto ao corpo de forma geral. Então, as mulheres acabam sendo alvo disso, e muitas delas vivem desse tipo de propagação, né? Malhando praticamente nus ali para receber elogios. Então, assim, a gente tem que sondar o coração. Por que a gente está fazendo isso? Por que eu escolhi essa roupa? É porque me deixa belo, porque marca os meus dotes ali. Porque eu tenho um corpo mais avantajado e chama a atenção e todo mundo fica me olhando, me elogiando. Né? Porque a gente tem a tendência a isso. E a gente precisa sondar o nosso coração, porque o nosso vestir, o nosso andar, o nosso falar, a forma como nós lidamos com as coisas é para a glória de Deus. E eu preciso pensar sobre isso, porque até o modo como eu me coloco, né, hoje não está mais tão em voga, não, mas houve uma época em que eu até era líder de jovens numa outra congregação, não era aqui em Piripiri, a gente tem que fazer essas pontuações, né, para depois fica todo mundo querendo saber o que é. Mas assim, teve uma época que o povo queria se vestir apertado, né, os homens. Moça, eu digo, gente, essa unção aí do Zezé de Camargo está repreendida em nome de Jesus, com essas roupas extremamente apertadas, que acaba mostrando, eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, se vista, você não precisa disso aí não, senhor. Qual é a sua intenção nesse aspecto? Você está mostrando parte do seu corpo que não é para ser mostrado, que não é para chamar a atenção. Então, sim, tenha cuidado na forma como você se expressa corporalmente, porque fala muito do seu interior. Eu gosto sempre de dosar o seguinte ponto. A forma como eu me expresso exteriormente mostra muito de como está o meu interior. E a gente precisa sondar. E o principal problema é exatamente esse. E aí, assim, enquanto a gente vai para o tópico 3 para finalizar, eu aproveito e mando um abraço aqui para o André. Deus abençoe, meus irmãos. Sara estava perguntando o que eu vou dar para a Júlia. Acho que ela está querendo um presente. Logo mais estaremos aí. Então, o Andrezão aí já deve estar em deslocamento aqui, hein? Né? A Sara querendo levar essa aí. Banda R.J. Rodrigues, ou melhor, Banda J. Rodrigues, o estourado. A bênção, manda um abraço aí para todos, um grande abraço aí para o nosso querido José, né, toda a sua família, irmã Catiúcia, irmã Cailene, irmão Caleb, que Deus abençoe grandemente. Né? Vai mandar os parabéns para a equipe de áudio e de imagem, tá show aí, Ebinho, ó. Recebe esses créditos aí em nome de Jesus, tá estourado. A Natália aqui deu paz do Senhor. Raíla aqui apresentando, ó, o tema maravilhoso, o tema da lição desse trimestre. E essa TV é uma bênção, olha aí, rapaz, estamos estourados. É um canal de bênção para vocês, um abraço, querida Raíla, né, esposa aqui do nosso querido Yalen, que está aqui fazendo participação aqui especial. O pessoal está querendo contratar já aí, estão falando que eu tenho contrato para assinar logo depois. O contrato já está ali, só não pode assinar, viu? Para assinar já, né? Mas a gente tem o corpo e a coletividade. Isso aqui é muito legal, irmão, porque a gente vai falar sobre a prática relacional, a prática congregacional e a tecnologia e o culto. E aí a gente encerra a nossa lição. E aí, Edilson, é com você, Edilson. Então, indo para a Bíblia fala que o salmista Davi, ele diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O ser humano, o nosso corpo em si, ele precisa viver em coletividade. Nós somos seres sociáveis, né? Somos gregários, seres relacionais. A gente não é bom vivermos só, né? Não fomos feitos para viver isolado, né? Eu lembrei aqui tem uma frase dos sindicalistas que eles falam assim: não fique só, mas fique sócio, né? Rapaz, o homem então, pronto, não fique só, fique sócio aqui da gente, da Betel TV, nos apoia. Então, o corpo e a sua coletividade. Então, nós, como comunidade de fé, principalmente, nós somos uma comunidade que, puxando um pouco para a nossa sardinha, a gente busca sempre isso, essa coletividade, essa irmandade. A igreja sempre está promovendo alguns eventos, como ontem, né, teve o Dia das Crianças. A igreja, ela nunca se esquece desses momentos que acontecem nas datas comemorativas. Enfim, até aqui o comentador ele pergunta como está a nossa comunhão, né?
Tiago ele diz em capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é esta, né? Visitar órfãos, viúvas, os desamparados e se abnegar e se abster de toda a corrupção do mundo, né? Então é isso, o ser humano quando buscamos essa coletividade, a gente tende a se relacionar com o nosso próximo, e a igreja é o melhor lugar para isto, né? Sim. Então é por isso que nós nos sentimos muito bem quando nós estamos e fazemos parte de uma membresia de uma igreja genuinamente evangélica, né? Porque nós buscamos isso, nós buscamos estar próximo um do outro, né? Exato. E isso é bom para a mente, para a nossa alma, como nós estamos estudando também sobre a alma nesse trimestre, né? Para que o corpo indo bem, a mente vai bem e o espírito vai bem também, né? Glória a Deus, é isso É mesmo. isso aí. Rapaz. Aí, puxando já o gancho, falando sobre a prática congregacional, né? Essa prática congregacional que é tão batido nos dias de hoje, né? Assim, você não precisa se congregar, né? Nós somos a igreja em igreja, né? A igreja, Cristo em nosso casa. corpo nós somos a própria igreja, né? E nós sabemos que essa prática, ela não é uma boa prática e, de fato, é errônea. Por quê? Porque é o seguinte, eu penso do seguinte modo. Nós que já temos vários anos, assim, talvez eu seja um dos mais novos aqui, né? Eu não nasci no Evangelho, tenho aproximadamente ali seus 20 anos de crente, né? E aí eu lembro aqui, vendo sobre esse subtópico, eu lembro que é o seguinte, toda vez que eu passava uma semana, 2 semanas sem me congregar, eu sentia uma frieza, né? E essa frieza, com o passar do tempo, eu começava a perceber o quanto que ficava monótono nas coisas, né, na minha vida. E aí, a partir desse momento, é que eu tive a impressão de que, cara, sem se congregar não dá. Sem se congregar não dá. Então, existe essa questão, né? E o comentarista coloca aqui, que o corpo é um elemento fundamental do culto divino, né? Claro que nós temos que ter o nosso momento individualizado sobre a questão de buscar a Deus. E até o pastor Daniel colocou, né, que nós temos que buscar a Deus, né, em secreto, como a Bíblia já não fala, né? E o nosso Pai em secreto vai nos responder. Só que tem também o à parte sobre essa questão em secreto, que é o seguinte: vai que, dependendo da situação, se você, não, agora só quero buscar a Deus em secreto. Mas aí você tem vários vícios que podem ocorrer, esses vícios em secreto, né? Então, essa coletividade, Jesus nos chamou para essa coletividade em grupo, né? Para nós participarmos uns dos outros ali com as alegrias e com dores, né? Então, essa questão dessa parte congregacional, ela é de fundamental importância. E o comentarista coloca aqui que sejamos sábios e prudentes, né? Que esse movimento de desigrejado fala que não precisa se congregar, porque essas filosofias, eu posso colocar assim, né, a palavra no sentido da palavra, que é o seguinte: quando você trata isso, é porque eles querem, porque o pastor é um salafrário, a igreja não está fazendo isso ou aquilo e tal. Mas, de fato, irmãos, a recomendação que qualquer pessoa dá para outro irmão é que procure uma igreja séria para se congregar, né? Se você procurar uma igreja e você vê que existem várias coisas que não podem ser mudadas, aí você é conveniente com isso, né? Aí se você está lá é porque, infelizmente, você é conveniente e não tem. Mas, de fato, existe essa questão de se congregar. Me alegrei, o salmista já até disse, né? Se eu não me engano, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, né? Então, a afirmação de, tu és Pedro, né? Então, é sobre essa afirmação, as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja é uma instituição divina, é uma instituição criada por Deus para que o homem se congregue, tenha a coletividade do relacionamento não só para com o Pai, mas também entre os nossos irmãos, né, em Cristo Jesus. E Jesus, ele convidou os discípulos, né, para orar no monte, né? Quando ele foi ao Monte das Oliveiras, né, os seus discípulos o seguiram, né, lá aqui em Lucas 22, 39. Os discípulos seguiram Jesus para orar no monte, ou seja, a coletividade da oração, né? Tem um momento juntos. E tem uma coisa que o Jardes falou, que eu acho muito importante, que além de procurar uma igreja séria, uma igreja bíblica, etc e tal,
você tem que procurar essa igreja com a consciência também de que vai encontrar problemas lá nessa igreja. Sim. E aí eu conversava com uma pessoa esses dias, e essa pessoa está se achegando a Cristo, né, conhecendo o Evangelho, e ela contou um testemunho para mim, dizendo, eu estou indo para a igreja assim, assado, lá é show de bola, nas palavras da pessoa, show de bola lá, achei assim, isso e tal, e tem... Assim, mas aí aconteceu isso, que aí eu fiquei com o pé atrás, e não sei o que, não sei o que. E aí eu falando, realmente, você tem que procurar uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que ama a Cristo acima de todas as coisas e tudo mais. Mas, assim, tenha consciência de que as igrejas têm problemas, porque ela tem pessoas são problemáticas, e as igrejas têm problemas. E esses problemas, eles não são um salvo-conduto ou uma desculpa para você dizer, se tem problema na igreja, então eu não vou lá. Pois então, se tem problema na igreja, você não vai para o trabalho, você não vai estudar, você não vai sair para um restaurante porque tem problema. Esse ponto Você é importante não vai colocar. fazer nada na sua vida. Né? Então, o fato de ter um problema, eu acho que não é uma justificativa para não ir à igreja. Na verdade, é uma justificativa para ir à igreja, porque você também tem problemas. E aí, você com seus problemas, ele com o problema junta os dele, eu com o problemas. meu, junto os problemas, e a gente vai aprendendo a nos lidar. suportar e a conviver nesse Não, sentido. eu Deus vai costumo- nos ensinando. Eu costumo recomendar, se você encontra uma igreja perfeita, não vá para lá. Porque muito provavelmente você vai acabar vai dar trabalho lá, vai acabar com essa perfeição, né? O apóstolo Paulo fala, né? Colossenses 3, parece, suportai-vos uns aos outros, Exatamente. né? Não é isso? Exatamente. Isso aí. Agora, Aí tem Agora, né? a parte tecnologia da- do culto, tecnologia aí. Tecnologia e culto. Que vocês deixaram essa aí para mim. E o pastor Adonias, ele passou por cima dessa parte aqui na lição. Foi, eu não Eu tinha... ia até fazer um comentário lá na sala, mas deixar aqui pra... porque o Ele negócio- é um subtópico o debate. curtinho, né? Vem falar aí sobre que o corpo ele precisa estar envolvido no culto. E quando fala o corpo, no sentido de... Aí tem várias camadas aí, né? Você tem o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Mas eu acho que Adonias falou um pouco sobre adoração corpórea, citou os judeus, né? Que eles têm aquele hábito de fazer aquela adoração e bater no peito. Eu gosto muito de ver, eu sempre apresento pros Eles amigos. oram se movimentando, Exato. batendo a cabeça no muro das lamentações. E eu gosto muito de citar a cultura africana, né? Eu acho impressionante os cultos da África. Também. Principalmente momentos de oferta, tá? Uma dica, depois de terminar de assistir o podcast, procure. Você é músico, né, meu irmão? Você é músico, na culto na guitarra ali, esse África, movimento. momento de ofertório, que eles vão Com ânimo, se com vida, né? movimentando, né? E você percebe a vida ali. E eu acho isso muito importante, né? Você se entregar no momento de adoração ali, de culto e tudo mais. E aí o subtópico vem falar sobre tecnologias que nos ajudam nesse processo. É uma projeção, é um som, enfim, uma iluminação, uma decoração que seja. Inclusive, a lição fala até sobre drone. Eu não sabia, Donesa. Acho que eu vou botar uns drones para voar aqui. Vai lá dentro. Mas, assim, o que é importante a gente saber é que essas coisas não são o fim, né? Elas são um meio para a realização daquele culto. É a história lá da trelice da videira, né? Que a gente já teve umas duas pregações sobre isso. Né? A Donisa me emprestou, eu li o livro. Eu preguei uma época sobre isso, fiz um encontro de homens online, faz tempo. Rapaz, a gente reinventou coisa aqui. Era online, homens valorosos. Né? Tu lembra dessa Maio época? até participou, né? Mailo participou. Olha aí. Mudou muito a visão do Mailo sobre... Abraço, Mailo, se estiver assistindo. Se não estiver assistindo, puxa a tua orelha. Assiste a gente aí, cara. Então, assim, o que nós não podemos é deixar que essa tecnologia se torne o nosso motivo de nos reunirmos aqui, né? Se torne algo para o qual nós íamos fazer. Na verdade, é um meio. Então, se tiver um bom som, né? Amém. Principalmente eu que sou músico, vou achar muito bom. Mas se não tiver, né? Se a gente estiver debaixo de um pé de manga ali e reunidos, também podemos prestar o nosso culto, né? Da mesma forma que fazemos. Então, que tratemos essas coisas tecnológicas que são necessárias para a igreja, né? Como ferramentas, né? Como meios para a realização daquele culto, para alcançar pessoas. É a história da Betel TV, a história da transmissão, né? É para uma forma de alcançar pessoas, de disseminar essa palavra, né? Nas redes sociais. A gente trabalha muito com redes sociais, né? Tem uma turma aí
da igreja que faz os posts e tudo mais. Isso é importante, isso alcança pessoas, mas isso não é a nossa identidade. Nós não somos a igreja da rede social, nós não devemos buscar ser a igreja do som bom, não devemos buscar ser a igreja da decoração bonita, da iluminação legal, né? Devemos buscar ser a igreja de Cristo, a igreja da Bíblia. Exato. Talvez, assim, sobrescrito, assim, lá embaixo, que tem os irmãos que fazem bom uso da tecnologia para promover a palavra de Deus, para promover a mensagem da cruz, né? Eu acho que esse é o ponto que a revista vem. Pronto, e eu acho sensacional isso. E assim, claro que a gente, como tudo que é novo, a gente tende a um excesso, né? E assim, hoje já existe alguns exageros. A gente procura sempre respeitar, né? Dentro do nosso Instagram tem dito, porque assim, hoje tem também uma lei de proteção geral dos dados, né? Então você não pode expor tantas as imagens. Então tal que a gente filtra muito. Às vezes a gente faz o registro do culto, mas a gente não posta nas nossas redes sociais. Fica para arquivos internos, né, das pessoas. É claro, tem alguns momentos que é chato, tá ali a foto, alguém vai tirar, né? Alguém pode até se constranger. Mas a gente tem muito essa preocupação de não postar tudo, né? A gente posta ali aquilo que está no altar e tal, para não ter problema lá na frente, inclusive com visitantes e tudo mais. Geralmente a gente até manda mensagem para ver se a pessoa autoriza essa postagem. Claro, quando chega num volume tão grande, a gente não consegue, às vezes, fazer esse controle, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo também é uma forma de você divulgar aquilo que está sendo feito. Claro, hoje nós temos igreja que vive para as redes sociais. Eu já fui em cultos que você diz, rapaz, esse culto aqui não foi do jeito que saiu nas redes, não. Sabe, assim, uma maquiagem, um negócio assim, fora do comum, um ângulo certo, chorando no momento certo. Cheio que vai de edição, né? Então, assim, eu digo, gente, eu tava lá, eu não vi tudo isso, não. Não sabe o que aconteceu. Então, o que eu queria comentar, você já falou, né? É porque ele fala aqui nesse ponto dos exageros, né? Que assim, porque é a questão mais da distração. Sim. Se você exagerar demais, vai lhe distrair, né? Sim. Aí ele fala até a própria educação, as escolas não permitem a entrada de celulares, né? Nas salas de aula. Então, assim, é uma coisa para a gente também usar a tecnologia com moderação, sabedoria. Né? Com sabedoria, né? A questão do celular não aproximar muito do rosto ali do membro. Exato. Então tem todos esses cuidados. Não distrair, né? Exato. E assim, tem também até a própria membresia também. Porque assim, na realidade, celular é um problema de modo geral, né? Por exemplo, a gente até comentava ontem, não sei por que cargas d'água a gente comentou isso, mas acho que tu estava num culto sobre o pessoal que fica olhando o celular, né? Porque às vezes fica comum, o cara tá no culto e tá acompanhando o mundo lá fora, né? E aí eu até disse que a definição para mim, né, de concentração é onde quer que você esteja lá, né? Então você está no lugar que você deve estar. Então às vezes você passa pelo culto e não, então assim, hoje na sala de aula em alguns lugares, agora tem uma legislação no Piauí, eu sei que funciona, né? O celular não é para ser usado dentro do momento de sala de aula, porque o aluno se distrai e fica acompanhando outra. Também, tem uma lei federal também, então assim, impedindo. Eu vou pedir para aplicar na igreja, né? Que é assim, bote seu celular aqui, né? Vocês sabem qual é a única igreja no Brasil que não permite entrar de celular? O Templo de Salomão. O Templo de Salomão, mas é porque ele não quer que... Deixa tudo lá numa caixinha lá fora. Não pode, entra, né? Mas eu penso na confusão. Se você não devolve esse celular, meu irmão, o cara já pensa... Mas é muito organizado pelo jeito. Mas né? Assim, eu nunca adentrei. Também nunca fui lá, não, mas é interessante conhecer um dia, né? Mas eu digo o seguinte, a gente precisa usar a tecnologia com moderação. A gente é muito tecnológico aqui, apesar de pequenininho, a gente é muito ousado, né? Então, Wi-Fi Direct aqui rolando aqui, 2.4 GB que roda por cima aqui. Mas, por exemplo, no culto, até a gente viu você que está membro da Betel, vai ficar ligado nisso aí. No culto, a gente fez um levantamento, no último culto tinha 35 celulares conectados. Durante o culto no nosso roteador. Vou começar a derrubar celular, né? Derruba esse povo aí, o que vocês estão fazendo conectados nesse momento aí no Wi-Fi geral. Então, um consumo aqui, a gente já deve ter problema com a internet, tem que mudar o roteador para botar um empresarial para a gente não ter problemas de conexão. Mas, assim, o momento do culto é um momento solene. Eu acho que a gente perdeu essa ideia do culto solene. É um momento solene de apresentação, né? Acho que por isso que às vezes vai cantar alguém aí, muitas fotos, todo mundo quer registrar, né? Todo mundo quer fazer esse momento ali de colocar uma fotografia e aquele momento, e às vezes você perde o momento, né? Dr. Martin Lloyd Jones, ele não suportava que ninguém sequer escrevesse durante a pregação, porque ele diz assim, o culto é um impacto. Às vezes você está distraído, você perde uma orientação de Deus. Porque, às vezes, uma mesma frase é dita com uma singeleza, mas quando é banhada pelo Espírito Santo, ela tem uma outra profundidade, né? Enfim, a título de conclusão,
A verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do ser, que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e a permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Esse foi mais uma roda dos esclarecedores. Teve mais algum comentário aí, algum recadinho no coração? Não. Você que comentou, você que participou, você que compartilhou, seja ricamente abençoado por Deus. Hoje à noite, culto da família especial de crianças. A gente vai fazer um bolo aqui para esse momento de culto, mas é um bolo, não é bolo não, tá? Eu já estava animado. Não, desculpa, deixa eu refazer a frase. Nós vamos fazer aqui uma sincronia, aglomerar o culto da família com esse aspecto de criança, com participação efetiva das nossas crianças, né? Existem até várias discussões se a criança deve ficar no culto, deve sair do culto, né? Tem teses sobre isso, mas o fato é que o culto solene para toda a igreja de Cristo, né? De mamando a cada cano. Então venha estar conosco hoje, dê uma palavra para o seu coração, como é que Jesus encarou, se relacionou com as crianças, e Deus ricamente nos abençoe. Essa é a nossa despedida, vamos nos despedir 1, 2, 3, o 3 horas. Eu escapei. Aí. Rapaz, Sou eu? Começa se despedindo da nossa audiência aí. A paz do Senhor Jesus a todos, oremos ao nosso Deus. Oxe, Nosso não, Deus. vai se despedir. O homem tava desligado, tava na tecnologia, tá vendo como é que a tecnologia faz? É só pra falar com a nossa audiência, o Yalen hoje vai orar. Rapaz, eu já No era. caso aí, O homem tá com vontade de orar. Enquanto o Edilson gosta de orar. 1, 2, 3, eu achei que seria o terceiro. Não, é porque o 1 lá na nossa mesma sequência, do jeito que a gente ensaiou, Edilson. Fala isso com a que- nossa. Quero só agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar comentando mais uma lição. E na próxima estaremos comentando agora sobre o corpo e a consequência do pecado. Aí Então, é ótima pesado. semana a todos, um ótimo domingo ainda. Deus abençoe a Isso aí, todos, em nome de Jesus. eu vou falar que é o Yali que vai orar, né? Eu quero também agradecer a minha oportunidade também. Mandar mais uma vez, novamente, um abraço para todos os irmãos da Congregação Betel. Feliz Dia das Crianças. Se você quer nos acompanhar, né? Vou falar que nem um chato toda vez agora, né? Se você quiser nos acompanhar, nós estaremos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe. Amém. Amém. Bom, obrigado pelo convite, né? E Não, já estamos à tá- disposição aí. Já tá com... Fechando o contrato já aí. Sempre que vocês precisarem, uma vez ao ano. Ao Que mês. Deus continue abençoando esse projeto. Amém, Jesus. Aos que o fazem, aos que o participam também assistindo de casa, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos aqui, meu Sim, Deus. meu Em primeiro lugar, nós queremos te engrandecer, meu Pai. Reconhecer Sim, a tua Jesus. grandeza, meu Pai, e louvar o teu santo nome, meu Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de juntos estarmos aqui num momento até descontraído, meu Deus, mas sentados à mesa Oh, e Senhor, compartilhando tem da tua misericórdia. palavra, meu Pai, com Nos tantas ajuda, Senhor. lições preciosas acerca, Senhor, da tua vontade e do teu propósito para Sim, nós, meu especialmente Deus. nessa lição acerca do corpo, meu Pai. Meu Deus, Senhor, te tu pedimos és que Deus todas na as nossa vida. palavras que foram proferidas, as mensagens, as ideias que foram trocadas, que elas possam alcançar os corações, primeiramente nossos, e Verdade. em segundo lugar das pessoas que estão ouvindo esse podcast, meu Pai, que elas possam produzir frutos, que nós possamos ter uma consciência, meu Pai, que o nosso corpo importa para Ti, meu Deus, e que ele é feito para glorificar o Teu nome, Meu meu Deus. Deus. Senhor, que a cada dia nós possamos aprender mais a Tua palavra e possamos nos colocar mais no centro da Tua vontade, meu Deus. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, nesse dia, as pessoas que estão em casa assistindo esse programa, Senhor, abençoa grandemente, meu Deus. Nos dá um dia abençoado, um culto hoje maravilhoso na Tua presença, Senhor, e todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.